Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos. Essa manhã de comunhão e ceia do Senhor, de firmar em nosso coração essa aliança, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então, que bom que você veio, que você pode estar aqui. Os irmãos que vão assistir na sua casa, que da mesma forma, abra o seu coração e se desprenda para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nosso propósito aqui é dar a Deus aquilo que lhe é devido, a honra, a glória e todo o louvor. Abra a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, é um texto, vamos dizer assim, quase que tradicional, como de costume. Temos, nos dias de ceia, de ler o texto do capítulo 53 do profeta Isaías, que é uma profecia acerca do sofrimento do servo do Senhor, aquilo que se cumpriu na vida de Cristo, e é exatamente nesse processo de substituição que entendemos, grande o amor e a misericórdia de Deus por nós, quando aquilo que era para nós sofrermos, para eu sofrer, Cristo sofreu no meu lugar. Então é exatamente isso que Isaías vai passando, e de uma forma bem dramática. Esse texto, Isaías 53, diz assim, a partir do verso 1, Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bendita a palavra do Senhor. E assim, junto ao Pai, ele continua intercedendo por nós, orando pelas nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo nos assista e tenhamos condição de dar continuidade à nossa jornada. Somos gratos a Cristo, e hoje, nessa manhã, nesse dia de comunhão, trazemos à memória exatamente
aquilo que o profeta aqui, inspirado pelo Senhor quase 800 anos antes, né, da vinda de Cristo, ele traz detalhes riquíssimos, não apenas do aspecto físico, daquilo que ia se transformar o corpo de Cristo, mas principalmente o efeito daquilo que ele fez, daquilo que representou e significou para as nossas vidas quando ele estava na cruz, visto como um malfeitor. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele foi despejado a ira de Deus para que hoje eu e você estivéssemos aqui, servindo e adorando a Deus. Vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco. Pai amado, muito obrigado. Hoje é dia de nós lembrarmos do seu amor, lembrarmos da sua misericórdia, lembrarmos do seu cuidado, lembrar de todo o plano da salvação. Desde a fundação do mundo, assim, o Senhor já havia planejado. E o teu servo Isaías, inspirado por ti, trouxe essa mensagem muito forte. Um quadro para aqueles que estavam lendo e ainda não tinham a dimensão do que seria isso. Eu penso que ficavam todos ali realmente alarmados. O que será? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que vai estar ali passando por tudo isso no lugar de outros? Mas o Senhor veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E como diz a tua palavra em João, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, e assim ele serviu. E como também teu servo Paulo escreveu, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e serviu até a morte de cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas iniquidades, glorificou o Pai com um gesto de obediência, mas salvou aqueles cujo também a tua palavra diz, aqueles que crerem foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. E por isso nós estamos aqui, salvos pela graça, mediante a fé. Isso vem de ti, é dom de Deus, diz a tua palavra, não de obras para que ninguém se glorie. Então eu chego essa manhã diante da mesa e reconheço a minha condição de pecador, onde nada me credencia a estar e participar neste lugar, a não ser a sua graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor me amou. O Senhor abriu as portas, o Senhor propiciou, e o sangue do Senhor Jesus Cristo é exatamente isso, é a propiciação, providenciou o perdão para os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje verdadeiramente somos livres, e por isso estamos aqui, livres para adorar, para engrandecer, bendizer e exaltar o teu santo nome. Seja conosco, ó Deus, fale ao nosso coração, receba a nossa adoração através dos cânticos, conduza-nos através da tua palavra ao momento maior, ao ápice desse culto, que é participarmos da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Esse é o plano da salvação. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. Esconde até as mãos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Uma vez lá em cima, Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado
Mas Ele venceu a morte, ressuscitou, O Pai intercede por nós. porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Crê, igreja. Temor não há, Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vive está. Mas Ele vai voltar, igreja. E quando enfim E esse é um momento glorioso. chegar a Precisamos hora aguardar com grande em que expectativa. a morte Aleluia. enfrentarei sem medo Então, terei vitória. Terei. O que, igreja? Meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que vive Vamos lá, igreja, está, erga suas mãos, porque Ele vive. porque Ele vive, posso crer no Aleluia. Creia, igreja. Essa é a nossa esperança. temor não há. Rabalabalabassuricária. Eu bem sei que a minha vida Isso, coloque ela diante de Deus. nas mãos do meu Jesus que vive está. Mais uma vez. Porque Ele Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. temor não há, Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Onde ela está, igreja? Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande dia, amados. Para isso nós aqui estamos, combatendo o bom combate. Precisamos guardar essa fé para completar essa carreira e então ouvir do Senhor: vinde, benditos meu Pai, entrai para o gozo eterno. Porque Paulo escreveu dizendo que se a nossa alegria, ou se a nossa esperança se resume às coisas daqui da terra, que são transitórias e passarão todas elas, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está na vinda do Senhor, porque lá no céu só haverá alegria, gozo, paz, cessarão o choro, tristeza. Aleluia. E que essa seja a maior esperança da igreja, de todos nós. Louvemos ao Senhor. Ele é inigualável. Nada se compara ao seu amor. Nada se compara à sua bondade. Não há outro como tu. não há Você pode fazer essa declaração a Jesus? como Hoje nós estamos aqui para participar da sua mesa. Estamos aqui em sua memória. soberano Oh, Santo, Santo és tu. e fiel. Não há outro como
o fim, és o ar que eu respiro. Faça essa declaração. Tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano. Ora, lava, lava, E adoramos a Ti, Jesus, fiel. Senhor de nossas vidas. Não há outro Oh, meu Deus. como tu. Reinas sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, Início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa Rasgue e o seu coração. Ômega, início e fim. Declare o seu amor, Tudo pra mim. declare a importância de Cristo na sua Tudo pra vida. mim. Tu és Alfa e Aleluia. Ômega, início e Oh, fim. Senhor, Tu és o primeiro, o Tudo único, pra mim. tudo, Tudo Senhor. pra mim. Tu Tu és és Alfa e Ômega, Ômega, início e o fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, Início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Sim, expresse a sua gratidão. Use palavras, deixa brotar do seu coração palavras de gratidão que engrandece, que exalte. Só você sabe a importância, não há pessoa melhor para dizer da importância de Cristo na sua vida, daquilo que Ele tem feito por você. Bendiga o seu nome, exalte a sua presença. Aleluia, oh Deus, que maravilha, Jesus, que maravilha é estar diante de Ti, que maravilha, Senhor Deus, é experimentar do Teu amor, do Seu cuidado. Oh Deus, aqui nós estamos como quem anseia pela Tua presença, como terra seca, sedenta pela chuva, aqui nós estamos, pois só a Sua presença sacia a nossa sede. Tu és tudo para nós, Tu és tudo, Tu és o nosso bem maior, e nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, ó Deus, e assim engrandecemos a Sua presença. Senhor, receba o louvor que entoamos a Ti, esses cânticos expressam a gratidão pela obra de Cristo e também pela expectativa que nós temos acerca da Sua volta. Nós assim Te glorificamos e Te bendizemos. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, dá uma cena aí para o seu irmão.
Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse momento de culto, de adoração ao Senhor, quero aqui externar também como uma expressão de ações de graça, pelo cuidado, pela provisão de Deus e também pelo direcionamento, de Deus também dá a oportunidade de buscarmos outros meios. E eu vou dizer, irmão Reginaldo, expressa a gratidão a Deus, apresentando também como louvor ao Senhor, em virtude da sua aposentadoria, e nós nos alegramos, com a dádiva, com a graça recebida pelo irmão, e também ele agradece ao Senhor por ter iluminado aos médicos, dando um direcionamento, mesmo que seja uma situação difícil de doença, de Gerlane, sua sobrinha, mas foi descoberto qual era um problema, se tratando de um lúpus eritomatoso sistêmico. É isso, Dejanane, obrigado, tá? E agora já sabem, porque já há meses vinha naquela situação, vai no médico, volta no médico, fala uma coisa, fala outra, e vai se gerando uma angústia, mesmo que tenha um diagnóstico que humanamente falando, nós às vezes nos impactamos por causa da situação, mas quando se pode pelo menos descobrir e agora ter um tratamento específico, também é um motivo de agradecer a Deus. Então, em tudo, nós devemos dar graça. E o irmão expressa aqui, então, a sua gratidão ao Senhor por esse direcionamento e também pela bênção recebida da sua aposentadoria. Então, expressamos como um culto de ações de graça pela a bondade de Deus. Eu estou podendo ver aqui também alguns irmãos que experimentaram também dessa bondade, alguns que ficaram também doentes de Covid, outros por outras situações, e agora está tendo a oportunidade, de estar aqui na casa do Senhor. É bom poder ver, mesmo que seja só os olhos, o rosto ainda com a questão da máscara, mas poder ver os olhos dos irmãos, que bom, Deus abençoe, graças nós damos a Deus pela sua vida, foram dias aí difíceis, irmão César, Simone, que bênção de Deus, Mona Lisa também, bom poder ver que o Senhor guardou, o Senhor abençoou, e hoje os irmãos podem estar aqui adorando a Deus. Vamos orar pelas crianças, para que eles possam estar descendo para a escola bíblica infantil. Nossa escola bíblica infantil já retornou aos domingos pela manhã e à noite, tá bom? Se puder conduzir aqui pelo corredor aqui, porque do lado de cá tem um monte de fio, para não acontecer de elas tropeçarem ali. Isso. Vem junto às vezes, às vezes a criança fica, não, só se for com... Aí a coleguinha aí, ó. Pronto? Amém? Então vamos orar. Estenda suas mãos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Foram muitos meses, nós retardamos com uma questão de prudência, cuidado, e hoje, ó Deus, estamos tendo a oportunidade, esse mês que passou de julho, de retornar às atividades da escola bíblica infantil. Agradeço a Deus porque essas crianças podem voltar ali ao ambiente que elas tanto amam, gostam, Deus, e foi preparado com muito carinho. Podemos reformar toda a escola bíblica infantil, temos agora irmãos que estão se disponibilizando para abençoar esse ministério, que é de grande importância. Temos como celeiro, temos como a formação dos novos líderes, sim, ó Deus, dos membros que irão dar continuidade à sua obra, Senhor. Então, Deus abençoe as nossas crianças, obrigado pela saúde de cada uma delas, e que assim sejam guardadas, protegidas. Muitas também já estão voltando às suas atividades escolares, que sejam, ó Deus, abençoadas, protegidas, guardadas de todo mal. Nós oramos na certeza do seu amor e do seu cuidado, e assim clamamos as suas bênçãos sobre elas no nome de Jesus. Amém e amém.
Pronto, pode ir lá para a escolinha, viu, Mariana? Bom te ver. Amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso louvor, mas com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Primeiro domingo é um dia que marca também nossa generosidade, desprendimento, olhando para o exemplo maior que é Cristo, que se entregou por inteiro para nos salvar, para nos dar a oportunidade de servir a Deus. E assim nós iniciamos a campanha, sempre no primeiro domingo, as contribuições à campanha do quilo, que tem sido de grande importância para nós abençoarmos as famílias. Isso também é fruto da sua generosidade. Também alguns irmãos têm dado a oferta em espécie, e com isso a gente converte em alimentos, comprando e abraçando essas famílias. Acho que é algo que, no mínimo, que podemos fazer, mas eu agradeço, porque além de você ser dizimista, você tem ofertado e suprido a necessidade do irmão. Se você precisar de um envelope, tem aí à sua frente, nos bancos. E se você já tem ele preenchido e trouxe e desejar, porque sempre deve ser, né, através de uma liberalidade, de um desejo teu, espontâneo, jamais com qualquer tipo de pressão, porque aí vai deixar de ser um louvor. Esse momento é o nosso louvor financeiro. E se assim você trouxe e desejar trazer aqui à frente, você pode depositar aqui no gasofilácio. Se puder usar também os corredores do meio, como eu disse aqui do fio, para não ter que passar aqui à frente da câmera, mas tem acho que um recuo aqui atrás, que facilita os irmãos passarem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, nós expressamos a Ti a nossa gratidão por reconhecer que Tu és o provedor, o sustentador de nossas vidas. Cremos num Deus que nos concede saúde, condições, inteligência para poder desempenhar as nossas atividades profissionais. E uma vez recebendo aquilo que a Tua palavra diz, que o trabalhador ele é digno do seu salário, reconhecemos que o Senhor é o grande responsável por aquilo que nós podemos realizar nas nossas atividades. E ao receber o ordenado, separamos, ó Pai, os dízimos e as ofertas para servir a Ti com alegria, com um gesto de generosidade, de reconhecimento. Então nós reconhecemos e expressamos a nossa gratidão. Não pagamos por nada, até porque o Senhor não exige, o Senhor não estabelece qualquer tipo de preço ou valor para que a gente possa pagar ao Senhor ou retribuir. Mas o Senhor se agrada daqueles que com obediência e ações de graça expressam a Ti o louvor, reconhecendo o Seu cuidado. E é exatamente isso, ó Deus, que nós fazemos. E abençoe essas entradas que chegam esta manhã na sua casa, abençoe os alimentos, ó Deus, que já é fruto de uma bênção. Os irmãos que puderam comprar também fazem as suas doações, e assim nós temos a oportunidade e condições de suprir a necessidade daqueles que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa assistência. Que bom, ó Deus. Louvado seja o Teu nome por causa desse espírito, dessa generosidade entre a Tua igreja, no meio do Teu povo. E é com esse espírito que nós ofertamos a Ti, expressando a gratidão, lançando diante de Ti as nossas ansiedades, responsabilidades, compromissos que temos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua fonte de renda, que Deus abençoe a sua vida financeira. Muito bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor antes de nós participarmos da mesa. Sempre no primeiro domingo, né, até mesmo com o intuito mais pastoral, eu trago a mesma palavra pela manhã e à noite, né? Então logo mais terá um outro público, mas que bom que você veio, que você está aqui para participar desse momento de grande importância para nós. Jesus, como em João 15, ele disse, né, aliás, João escreveu o que Jesus disse, por isso é o Evangelho segundo São João, que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Para uma vida de frutificação, é fundamental, é necessário que estejamos ligados a Ele, pois sem Ele nada
podemos fazer. E daqui a pouco nós vamos participar da mesa. Mas antes eu quero deixar uma reflexão, como já anunciado, o título da nossa mensagem, Quando Eu Temer. Ok? Esse é o título da nossa reflexão. Irmã Nádia, pode ver, Deus abençoe, bem-vinda. Aleluia. Salmo 57. Salmo de número 57, Salmo de Davi. Quando ele fugia de Saul e se escondeu numa caverna. Está aí no cabeçalho, né? Acima do versículo de número 1, boa parte das Bíblias, né, tem essa menção, e aí a gente sabe que o Salmo é de Davi, e fala até da situação, das circunstâncias, né, um momento, ele estava fugindo de Saul na caverna. Amém? Salmo 57, a partir do verso 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada em sua língua. Seja exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai, líria e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado a Deus acima dos céus e toda a terra esplenda a tua glória. Palavra de oração, Senhor, muito obrigado pelo texto sagrado, Senhor, como base hoje da nossa reflexão, neste momento onde nós entendemos a importância de ouvir a Tua palavra, e seja a Tua palavra conforto, consolo, encorajamento, também ensinamento para as nossas vidas, pois este é o propósito. Para isso serve a Tua palavra, como escreveu o Teu servo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e ela tem a sua utilidade, que é nos ensinar, nos educar, até mesmo nos corrigir, quando necessário, mas com um fim proveitoso, porque o Senhor nos ama. E muito obrigado a Deus, que assim o Senhor possa ungir os ouvidos, cada coração, também, ó Deus, os meus lábios, a minha vida, para que eu tenha condição de transmitir aos irmãos aquilo que é fruto de meditação, de oração, de busca a Ti para partilhar com a Tua igreja nesta manhã. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. O que vemos aqui é um lamento, mas que expressa uma confiança no Senhor em meio às circunstâncias calamitosas. Esse Salmo 57, que nós acabamos de ler, mostra um momento de grande angústia do salmista, do homem Davi, numa situação difícil. A morte a todo tempo bate à sua porta, além da fome, da sede e do frio, que eu imagino que as cavernas não eram lugares tão quentinhos, como às vezes nós temos o nosso quarto, com edredom, com fleece, com coberta, nesses dias que nós passamos aí de frio.
Mas se não bastasse tudo isso, ele estava sendo perseguido de uma forma implacável por Saul, o rei, que movido por invejas e ciúme, provavelmente, isso começou porque todo o encanto que ele tinha por Davi, porque Davi, por várias vezes, esteve servindo, aliás, o próprio rei, a pedido do próprio rei, sabendo, procurando saber de quem ele era filho, trouxe Davi para o palácio, o rei Saul. E Davi, por muitas vezes, estava ali, tangendo, tocando a arma. Isso acalmava o coração do rei nos seus momentos de fúria, de angústia, onde ele era até tomado por uma ação maligna. E à medida em que Davi ia tocando, entoando, era um adorador, desde menino. Isso trazia uma libertação a Saul. E sem contar o grande feito ao vencer o gigante Golias, onde ninguém do seu exército, nem o próprio rei, ousou enfrentar aquele gigante. Mas de repente, um certo dia, e provavelmente seja a passagem ali quando inicia esse ciúme, essa inveja de Saul, quando em 1 Samuel, lá pelos capítulos 17 e 18, eles estavam voltando de uma empreitada, de uma guerra contra os filisteus, e as donzelas iam cantando e celebrando o feito, vendo os soldados, os comandantes, o próprio rei retornando da batalha, e elas começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. E certamente a partir dali a gente começa a ver que vai mudando o semblante de Saul, e o seu olhar em relação a Davi. Então, tomado de inveja e de ciúme, ele queria destruir a vida de Davi. E apesar de estar se escondendo, como eu falei, está aqui no cabeçalho aqui do texto, ele se refugiou numa caverna, e provavelmente seja a caverna de Adulão. Quando nós lemos também 1 Samuel, capítulo 22, 24, era um lugar onde frequentemente Davi tinha o hábito de ali ter o seu momento de refúgio. E abrigou também os homens que ele acabou governando e primeiramente reinando sobre esse grupo de homens que foram deixados de lado por todos, era considerado como um Zé Ninguém. E Davi ali se abrigou com esses homens. A própria família de Davi, numa ocasião, esteve ali escondida. Então, certamente seja aqui uma menção acerca da caverna de Adulão. E apesar de estar se escondendo de Saul, Davi sabe que o seu refúgio verdadeiro não são nas paredes das cavernas, mas como diz o versículo 1, sobre as asas das mãos de Deus. Pois o versículo diz: à sombra das suas asas me abrigo. A caverna serviu. Assim como nesses dias nós ficamos em casa, assim como nós usamos a máscara, assim como nós tomamos a vacina, mas quem de fato nos guarda e nos livra do mal é o Senhor. Então Davi tinha plena consciência disso, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha como recurso, como meio, e ele então se esconde, mas o seu refúgio não está nas paredes daquela caverna, jamais poderia dar a proteção devida, mas nas sombras de suas asas. E assim, amados irmãos, de maneira metafórica, Deus cuida dos mesmos, Deus cuida de cada um de nós, Deus cuida das nossas vidas, tal como a ave protege os seus filhotes. Assim o Senhor nos envolve, nos guardando e nos protegendo. O fato é que não temos onde nos esconder, a não ser nos braços do Pai. E por isso essa dependência que nós temos, sem o Senhor, nada podemos fazer. No aconchego de suas asas, só ali a segurança, só no Senhor, só no Pai, nós podemos encontrar a certeza de uma proteção e saber que nós não estamos sozinhos, como diz o restante do versículo, até que passe as calamidades. A sombra das suas asas, verso 1, a parte B, a sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto e ver aqui alguns pontos relevantes para a nossa edificação, para o nosso consolo
diante de dias difíceis, de momentos de tormenta e aflição, ou seja, quando eu temer. Porque momentos difíceis, de tribulações, de aflições, humanamente falando, quem nunca sentiu medo? Então, diante das situações adversas, de quadros, talvez, como eu disse, ainda que você não esteja sendo perseguido, como foi o caso de Davi, mas várias são as situações que às vezes eu e você experimentamos em nossa vida, em nossa jornada, que vem esse sentimento. Então, quando eu temer, o que fazer? E eu quero então pontuar aqui alguns aspectos relevantes. Primeira coisa que Davi faz, o texto vai nos mostrar claramente no versículo 2, o que ele fez? A primeira frase: clamarei a Deus. Quando eu temer, clamarei ao Senhor, ou como diz algumas versões, clamarei ao Senhor Altíssimo, que por mim tudo executa. Davi se submete à vontade de Deus, sabendo que Deus age para o seu bem. Há algumas versões, por exemplo, na Nova Versão Internacional, que diz assim: quero que cumpre o seu propósito em minha vida. Então, quando ele diz, clamarei ao Senhor que por mim tudo executa, Davi sabe que, mesmo sabendo que Deus realiza todas as coisas, e o seu propósito é de nos abençoar, isso não significa que eu e você não passaremos por situações adversas, por problemas. Então, por isso, ele submete à vontade de Deus, sabendo que Deus age para o bem, e como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, inclusive eu ficar doente, inclusive eu ficar desempregado, inclusive nós enfrentarmos uma pandemia, inclusive nós sermos perseguidos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Davi, ele se submete à vontade soberana de Deus. Por que eu estou falando isso, amados irmãos? Porque muitos questionam o Senhor nas horas de tribulações, ignorando o que Cristo fez por nós, ignorando aquilo que o homem perfeito, como nós lemos o texto iniciante, que iniciamos o culto essa manhã, de Isaías 53, todo o processo de substituição, e às vezes nós questionamos se Deus realmente nos ama, se Deus está conosco, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, e ignoramos o que Jesus passou, as perseguições e morte de cruz, levando os pecados que não eram dele, porque ele não tinha pecado, era homem perfeito, mas levando o meu e os seus pecados. Então esquecemos do ato de Cristo, e deixamos de lado aquilo que ele prometeu para nós, mesmo sabendo que Deus é bom, ele é maravilhoso, mas não há só momentos de bonança. É bom lembrar de João 16:33, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então não só momentos maravilhosos. O mar revolto pode nos surpreender a qualquer momento, então clamaremos por ele. E foi o que Davi fez, ele clamou, e esse clamor pode ser feito de diferentes maneiras, e eu quero destacar aqui duas situações que encontramos aqui no texto. Primeiro, ele busca refúgio no Senhor, crendo que o Deus soberano sobre a terra não nos abandona, e na certeza de que ele nos ouve e providencia o escape, porque é um Deus de misericórdia. O versículo 3 diz assim: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Podemos clamar ao Senhor, porque ele nos assiste em nossas necessidades, porque ele vem e supre, ele abre as portas, ele envia, como o salmista diz, ele envia dos céus o seu auxílio, e no final ele diz assim: envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Misericórdia, lembrando também da expressão de Jeremias, já no livro de Lamentações 3:22, e as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada
manhã. Por quê? Grande é a sua fidelidade. Né? Tem até uma canção de um refrão antigo, né? Se a Luana estivesse aqui, mas não precisa vir não, Luana, sei que você está aí. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. E assim nós clamamos a esse Deus que nos assiste em nossa fraqueza, que é misericordioso, e lembramos da sua fidelidade. Foi isso que Jeremias fez. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, e ele fala da misericórdia do Senhor, ele fala da fidelidade de Deus. Então Davi, ele clama ao Senhor, buscando nele como refúgio. Ele é o refúgio, ele é o socorro bem presente, e graças ao Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, e como na manhã desse dia, eu e você temos o privilégio de entrar por essas portas, de sentar aqui, de adorar ao Senhor, de expressar o nosso amor a Deus e dizer não há outro como tu, de poder agradecer a Jesus Cristo pelo ato da redenção, da salvação, pelo sacrifício, pelo preço que foi pago, que providenciou para nós esse momento. Passamos por aflições, muitas, passamos por angústias também, somos perseguidos, somos às vezes também injustiçados, mas isso não significa que o Senhor não cuida de nós, porque os propósitos de Deus são perfeitos. Jó, mesmo ainda em meio às chagas, se coçando com caco, mesmo diante de uma situação, de um cenário terrível, digno de pena, ali sendo assistido por amigos que na verdade passaram a ser os seus acusadores, de uma mulher que eu entendo também o seu sofrimento, e poder ver aquele homem agora se apodrecendo, mas ele se manteve firme, e ele disse: bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é perfeito, e ele, como repetindo novamente Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Mesmo que eu passe por as situações adversas, mas quando eu clamo ao Senhor, eu tenho certeza, quando eu busco Ele como refúgio, Ele é o abrigo da minha vida. Exatamente esse é o segundo ponto. Então, nós podemos clamar a Deus de diferente maneira, buscando o seu refúgio, mas também abrigando-se debaixo de suas asas. E a Bíblia, ela é repleta de referências, utilizando essas metáforas, para nós entendermos o cuidado do Senhor, mostrando como Deus nos abriga debaixo das suas asas, simbolizando todo esse carinho que o Senhor tem por nós, e com o intuito de nos proteger. Um outro texto muito conhecido, para citar, é o Salmo 91, versículo 4, que diz: Ele cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. Que não é um salmo triunfalista, que às vezes o grande problema quando se pega um texto apenas isolado, ou um versículo isolado, aí se cria toda uma situação, uma falsa teologia, e começa a lançar um triunfalismo. E hoje, depois dessa pandemia, toda essa teoria ou teologia caiu por terra, porque crente também passa por tribulação, crente passa por dificuldades. Muitos dos empresários, muitos daqueles que vieram, encheram os templos, em busca de uma campanha para a sua promoção financeira, para a sua conquista, para a sua independência financeira, viram as portas se fechando, todo o seu dinheiro indo embora, para entender que não é esse o bem maior que Deus tem para nós. O relacionamento com o Senhor não se resume a coisas, amados irmãos, mas sim uma intimidade profunda com Ele, porque mesmo quando eu perder as coisas, como eu citei Jó, que perdeu a sua riqueza, perdeu seus filhos, estava ali apodrecendo com o seu corpo, a tua pele toda ferida, ele não abandonou o Senhor, porque o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus não se resumia a coisas, mas sim o fato do Senhor ser o Salvador da sua vida.
E é isso que nós precisamos entender. Então, o Salmo 91 não é um salmo triunfalista. O Salmo 91 fala de laços, de morte. Né? O Salmo 91 está falando ali de momento de escuridão, de terror noturno. Mas também não deixa de mostrar o cuidado do Senhor, porque Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. Mas, amados irmãos, apesar das adversidades, tal como os pintinhos, que por serem filhotes e se sente ali, né, desprotegido, às vezes ameaçado, o que ele faz? Ele corre para debaixo das asas da mãe, né? Hoje quase que as crianças jovens não veem isso, né? Mas que aqueles que na infância tiveram a oportunidade, lá em casa, né, meu avô criava, né, galinha, e a gente podia ver isso daí. E ai daquele que tentasse pegar um pintinho lá debaixo da asa da galinha, né? Você tomaram um pega da galinha, a galinha se uriçava todinho e partia para cima, né? Então, dessa forma simbólica, dizendo, assim como os pintinhos, quando se sentem ameaçados, fogem para ali, para debaixo das asas da mãe, e ali se protege da mesma forma, Deus nos abraça. Deus nos acolhe nas horas das tribulações, mesmo que hoje você esteja enfrentando uma tribulação. Então essa palavra, quando eu temer, clame ao Senhor. Quando eu temer, quando bater a minha porta, a angústia, a perseguição, a doença, a enfermidade, busque refúgio no Senhor. Ele é o abrigo de nossas vidas e esse é o desejo de Deus, de nos guardar e nos proteger. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando se deparou com o povo em Jerusalém, ele disse isso. Depois os irmãos veem em casa, Mateus 23, 37, quando ele diz assim: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Esse era o desejo do Senhor e continua sendo. Que eu e você possamos nos sentir abrigados, protegidos, fortalecidos sobre as asas do Senhor, debaixo de suas asas, tendo a certeza do seu amor e do seu cuidado. Um outro ponto relevante que nós podemos observar nesse texto é a adoração ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante da luta, mesmo sendo perseguido de forma injusta, como Davi estava sendo, mas ele não deixou de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Eu quero ler aqui alguns versículos, pelo menos 3, citando esse momento em meio às circunstâncias, né, adversa. No versículo 5 ele diz assim: "Se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a sua glória." No versículo 7, "Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores." O verso 9, "Render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações." Davi está ali adorando e glorificando ao Senhor. Quando eu temer, não deixe de adorar a Deus. Adore a Deus por aquilo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele faz. Mesmo vivenciando duras provações, Davi reverencia a Deus. Davi se curva diante do Senhor e, conforme nós podemos ver nesses 3 versículos, ele glorifica a Deus. Ali ele estava louvando e exaltando ao Deus que ele aprendeu a adorar, como eu disse, desde menino. Desde menino, já ali tangia, tocando a harpa, que serviu de instrumento também para acalentar, para acalmar, para repreender aquele espírito maligno que de vez em quando tomava Saul. Então, um adorador desde pequenino. Então, fazer parte da família de Deus, ser o povo de propriedade exclusiva do Senhor, ser o povo do Senhor aqui na terra, não é somente desfrutar, amados irmãos, das águas tranquilas, mas também atravessar, como diz o Salmo 23, o vale da sombra da morte. Que às vezes eu e você atravessamos e passamos, mas ter a certeza que nós alcançaremos, pela graça, a nossa vitória. Porque Deus é conosco.
Uma vitória que independe de bonança ou tempestade, mas da maneira como enfrentamos e o que Deus tem reservado para nós. O pastor evangélico, alemão, já falecido, que foi perseguido, diga-se de passagem, pelo regime nazista, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu: o evangelho sem a cruz é evangelho sem graça, sem a graça de Deus. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e faça o quê? Ah, não era para deixar a cruz, não? Tome a sua cruz e segue. É como se fosse a senha, né? Porque a cruz ela vai ser substituída pela coroa. Aquele que carregar a sua cruz no grande dia, né? Ou a cumprir o propósito, o plano, o tempo de vida que Deus tem determinado a cada um de nós. Se não for ainda a sua volta, né? Ele então vai receber a coroa da vida. E qual é a senha? A senha é a cruz. Aqui está, Senhor. E nós só conseguimos carregar essa cruz porque o Senhor está conosco. E é Ele que nos assiste. Então, o evangelho sem cruz é evangelho sem a graça de Deus. E o verso 11, que é a repetição do versículo 5, a mesma expressão do verso 5 está presente no versículo 11, onde ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a sua glória." Davi não espera para louvar a Deus depois que este o livre. Ele louva a Deus em meio à tribulação, em meio à perseguição. É difícil, pastor, mas para isso nós estamos aqui, para ouvir a sua palavra, e a sua palavra servir de consolo, de conforto, de fortalecimento da nossa fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ler a Bíblia e ter exemplos de homens que também passaram por situações adversas, momentos difíceis, e não acharmos, que o Evangelho é aquela coisa triunfalista. Amados irmãos, a nossa grande vitória está nos céus. A nossa grande alegria está nos céus. Isso não significa que Deus não possa nos livrar aqui. Isso não significa que Deus não possa suprir as nossas necessidades aqui. Ele permite, e tudo também isso tem um propósito, é um processo pedagógico, onde Deus nos ensina, onde Deus nos lapida, onde Deus vai nos forjando, para que a gente possa experimentar do melhor, da grande vitória para a nossa vida. Creia nisso. Quando eu temer, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, entendendo que Ele é o seu refúgio. Clame ao Senhor, que Ele é o abrigo de sua vida. Mas ainda que dias têm sido de dores, de humilhação, de perseguição, onde pessoas não compreendem a sua dor, quanto não são aqueles que são julgados, porque estão passando por momentos difíceis, às vezes sofrem acusação, e quando não são aqueles crentes, entre aspas, santão, e diz assim: certamente, deve estar colhendo por causa dos seus atos. Foram o que fizeram os amigos de Jó. Enquanto se mantiveram calados, maravilha, não abriu a boca. Acho que a melhor maneira da gente não pecar é ficar com a boca fechada, E foram solidários, se aproximaram. A princípio, é todo um cenário de quem está se compadecendo com a angústia, com o sofrimento do amigo, mas quando começaram a abrir a boca, estavam querendo arranjar razões, e começaram a acusar, a desmoronar. Amados, encontrar pessoas para nos jogar para baixo, nos deixar na cova, no buraco, tem muitos, e talvez você não tenha sido compreendido pela sua família, pelas pessoas da sua casa, pessoas que te conhecem, até mesmo dentro da própria igreja, que era para ter uma compreensão melhor, que era para te abraçar, que era para te ajudar, para dizer: irmão, conte comigo, vou orar com você, Deus é soberano, vamos clamar, porque a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos, Ele responde. Jesus nos incitou a orar, porque o que pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Então vamos continuar, vamos crer. Deus é poderoso, mas às vezes você foi julgado, mal compreendido pelas pessoas, mas independente das circunstâncias, adore o Senhor, faça como Davi. Ele disse: eu quero acordar a alva, ou seja, eu quero acordar bem cedo, para eu glorificar o Senhor. Eu quero tanger, tocar aqui a harpa e exaltar o nome do Senhor.
verso 8, desperta, ó minha alma, despertai líria e harpa, quer acordar a alva. Em outra versão você vai ver, acordo bem cedo. Para quê? Para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, independente das circunstâncias. Glorifique o nome do Senhor, bendiga a sua presença e adore, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quando eu temer, Davi foi para a caverna, mas ele entendia que não era as paredes da caverna que o protegia, o seu refúgio estava no Senhor. Passamos e enfrentamos todas essas situações, dias difíceis, por prudência, que eu penso que é uma atitude de prudência, tomamos, os devidos cuidados no que se diz respeito a uma prevenção para não ser contagiado por uma doença, mas quem nos guarda, quem nos manteve vivo até aqui foi o Senhor, e por isso nós devemos glorificar o seu nome e exaltar a tua presença. Hoje eu convido os irmãos, ao refletir sobre esse texto, a participar da ceia, como quem depende de Deus. Como Jesus disse, o seu desejo diante de Jerusalém era de ajuntar a todos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o desejo do Senhor, e essa mesa que nós participamos, daquele que quer ver a cada um de nós juntos, próximo, perto dele, sendo único na nossa vida, sendo Ele o Senhor de nossas vidas. E mesmo que hoje o seu coração esteja ferido, não deixe de adorar a Deus, porque Davi, mesmo em meio à dor, à perseguição, mesmo no lugar frio, mesmo passando fome, sede, sendo perseguido injustamente, ele ainda foi inspirado para adorar e glorificar o nome do Senhor. Renderei graças entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque ele acreditava no propósito de Deus, que era perfeito. O fato de ser ungido, ora, na sua casa, pequeno, ainda foi ungido como rei, mas ele não deixou com que a vaidade entrasse no seu coração, ele não questionou isso diante de Deus, ele esperou o tempo de Deus, o Kairos, ele esperou o momento do Senhor, e Deus o honrou e abençoou, e assim será com a minha e com a sua vida, ainda que a gente enfrente as tribulações, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele está contigo. Participe essa manhã da ceia, na certeza do amor e do cuidado de Deus, mesmo quando você temer. Que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Feche os seus olhos, vê sua cabeça. Nós vamos ter esse momento, e enquanto nós vamos orando, enquanto os irmãos vão preparando os elementos, que você reflita sobre essa mensagem, sobre essa palavra. Às vezes nós criamos, feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós criamos uma falsa imagem do Evangelho, achando que não vai ter cruz, não vai ter espinhos. Achamos que, não, eu agora sou de Cristo. Você continua sendo o povo de propriedade exclusiva de Deus, amado irmão. Você continua sendo e recebendo o título que ali Pedro fez questão de trazer às 5 igrejas dispersas, que eram, na sua maioria, formadas por gentios, mas ele traz agora dizendo, não, vocês que são Israel de Deus, os verdadeiros circuncidados são aqueles que são circuncidados do coração, não como um gesto físico, não como um sinal que o povo de Israel tomava e os judeus tomavam para si. Filhos de Abraão são aqueles que são pela fé. E Pedro então diz, olha, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, mas isso não significa que eu e você não enfrentamos as adversidades, as tristezas. Amados, quem gostaria de estar vivendo como um fugitivo? Quem gostaria de estar sendo ali abrigado nas paredes frias de uma caverna? No momento de escassez e de angústia, de perseguição, a todo momento a morte batendo na sua porta. Mas o Senhor nos ensinou a orar. E todos aqueles que nele creram foram, a palavra de Deus diz que em João, que o Senhor nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos, agora a nossa relação com Deus
é uma relação entre pai e filho. Jesus nos ensinou a oração para que eu e você clamássemos: Pai nosso que estás no céu. Davi, mesmo não vivendo nos dias de Jesus Cristo, mas movido pelo mesmo Espírito, pela presença do Senhor, ele reconheceu que dos céus o Senhor enviava os recursos para a sua vida. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Aquilo que o Senhor opera livremente no céu, opera livremente aqui no meio de nós, na nossa vida, Senhor, porque Tu conheces o nosso coração. E quantas não são as vezes que nos deparamos com certas circunstâncias e o medo vem e nos assusta e nos assombra. Mas a Tua palavra essa manhã nos ensina: quando eu temer, eu devo clamar ao Senhor, porque Ele me livra de todos os meus temores. Eu clamo a Deus, buscando nele o refúgio para a minha vida. Eu clamo a Deus, entendendo que, mesmo que eu tenha tomado os devidos cuidados, só de fato o Senhor, só debaixo das suas asas eu me sentirei seguro, protegido. E eu adoro a esse Deus, não apenas por aquilo que Ele faz, porque o que Ele já fez é o suficiente para eu me prostrar diante dEle, me render diante dEle, erguer as minhas mãos e dizer aos céus, para que todos vejam. Como disse Davi: renderei graças diante de todos os povos e agradecer pelo seu perdão, pela sua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Você não está sozinho, Deus é contigo. A sua misericórdia se renova, grande é a sua misericórdia, grande é a sua fidelidade. Ao se aproximar da mesa essa manhã, onde nós trazemos a memória, lembrando, porque às vezes quando nós reclamamos, nós ignoramos o que Cristo fez, nós ignoramos o que Cristo passou. Um homem puro, santo, não havia pecado, mas Ele se fez pecador por mim e por você. Então não ignore, mas olhe para Cristo, olhe por aquilo que Ele fez e sofreu, mas Ele venceu. E assim eu e você estamos aqui, para que com a força do Espírito Santo também possamos vencer, transpor os obstáculos da vida, transpor as adversidades e saber que maior é aquele que está em nós. Louvado seja a Tua presença, participe da mesa essa manhã, a fim de que todos os temores caiam por terra, as angústias se transformem em cânticos de adoração, de louvor a Deus. Oh, Santo, Santo é o Teu nome, bendita a Tua presença. Oh, alabalabassuricária, oricantaralabalabassuricária. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer. Que o Teu Espírito fale melhor a cada coração, que o Teu Espírito fale melhor a cada vida neste momento. Senhor, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da Tua palavra, mas só o Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, é necessário que eu suba para que Ele venha. A promessa, sim, o Pai enviará o Consolador, Ele que te consola neste momento, Ele que te fortalece nesse momento, Ele que te faz ser fortalecido pelo poder da palavra, que nos inspira, que nos ensina, que é relevante, porque ela é viva e eficaz, como diz o autor aos Hebreus. Ela corta, mas quando ela corta, ela não apenas revela quem somos, mas também mostra a solução para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, porque ela é eficaz. Ela é eficaz para trazer o renovo, ela é eficaz para trazer a paz ao nosso coração. Que a paz de Deus seja ministrada sobre a sua vida nessa manhã. Sinta-se um privilegiado, não porque somos melhores do que os outros, mas que hoje, pela sua graça, podemos sentar neste lugar, ouvir a sua voz, participar da sua mesa. Se aproxime da mesa com essa expectativa de gratidão, de louvor, porque tudo Ele fez por amor à sua vida, por amor a você. Ele pagou o preço, Ele bebeu o cálice do fel, foi-lhe negado a oportunidade de ser livre daquele cálice, quando no Getsemane ele orava:
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nessa negativa do Senhor para com o seu Filho amado, resultou no cálice da bênção que eu e você vamos beber essa manhã, e sermos fortalecidos pela sua presença, sermos encorajados pelo Senhor, porque nós temos uma cruz sim para carregar, mas nós temos um alvo, nós temos uma expectativa maior, que transponha todos os obstáculos e os sofrimentos que passamos aqui na terra. Como a própria palavra de Deus diz, que os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória do porvir. Nem olhos viram, igreja, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é um amado de Deus, um amado do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você se aproxime da mesa com gratidão nessa manhã, por Ele te amar e te fortalecer. Vire para cá os elementos, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa simples refeição. Um momento tão singelo, Senhor Deus. O pão, ó Deus, do cálice, mas que tem um simbolismo tão grande. E para a nossa alma, é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Portanto, Senhor, que assim, o pão que simboliza o corpo, o fruto da vide que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, sejam assim consagrados, abençoados, para que quando tocado e consumido, assim seja santificado e alimento para a nossa alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ao receber os elementos, esperai uns pelos outros. E continue com a sua adoração, continue recebendo essa palavra, continue adorando. Se você entrou aqui chorando, chore de adoração a Deus, porque essa é a obra. É isso que nós lemos hoje, de Isaías 53. Oh Senhor, Ele levou sobre si as obrigado a nossas Deus. transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si
hinos de louvor. Obrigado, Jesus. Recebe a dor. Alguém foi esquecido dos elementos? Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, abençoou e deu aos seus discípulos, partindo e dizendo: este é o meu corpo, partido em favor de vós. Ele é a verdadeira comida. É Ele que nos fortalece. Estávamos cegos, mesmo enxergando, né? Mesmo enxergando, estávamos cegos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E o Senhor nos deu vida em Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús estavam ali, tinham a palavra, mas não deram crédito. Ao ponto de Jesus advertir e dizer: nécios, duro de coração, até quando? Mas depois de toda aquela caminhada de exposição, o coração daqueles homens ardia, mas ainda faltava algo. A palavra de Deus, ela traz esse efeito, esse impacto ao nosso coração. Ela arde, ela queima, ela vem e desperta essa reação. Mas foi exatamente quando Jesus ali, onde foi constrangido por eles a entrar, a permanecer no lugar. E quando Jesus toma o pão e parte, como escama que sai dos seus olhos, eles então agora podem ver que quem estava ali com ele era o Senhor. Mesmo quando eles não atentaram para aquilo. Às vezes eu e você enfrentamos situações que parece que Ele não está conosco. Mas em momento algum, igreja, Ele te abandonou. E hoje nós participamos do pão. E que assim como as escamas caíram dos olhos daqueles discípulos, e eles voltaram cheios de vigor e alegria para Jerusalém, para receber a promessa. Oh, aleluia! Que assim seja revelado a nós, que os nossos olhos se abram e vejam a glória, a bondade de Deus, porque Ele está contigo, Ele está conosco, é Ele que nos alimenta. Obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos por essa rica oportunidade, e assim ao tomarmos o pão, ó Deus, iremos comer, seremos fortalecidos, alimentados por Ti, fortificados, para prosseguir a nossa jornada, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e que nos alimenta e nos fortalece, e assim nós damos graças ao orar e pedir que seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, comamos todos em o nome do Senhor. Podeis comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendita a Tua presença. Porque o Senhor nos alimenta. Estava fraco. E o Senhor nos fortaleceu. Oh, santo, santo é o Teu nome. Glorificada a Tua presença. Oh, santo, santo, digno de toda honra, digno de toda glória, ser exaltado, ó Deus, como disse Davi, ser exaltado acima dos céus, e esplenda a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, bendita a Tua presença. Semelhantemente, ao tomar o cálice, Jesus agradeceu. Mesmo sabendo que poucas horas, ou poucos instantes, estaria sendo ele levado como um prisioneiro, passando por um julgamento injusto,
sendo condenado à morte, mas ele agradeceu. E ele abençoou. E eu e você podemos agradecer. Como cantamos, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas, nos lavou. Amados, nós estávamos imundos, sujos. O salmista, no Salmo 40, ele diz que nós estávamos num tremendal de lama, para tentar simbolizar e mostrar a condição humana, a nossa falência espiritual, a podridão de pecado que nos domina. Mas como diz em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Havia uma dívida que não tínhamos condição de pagar, nós estávamos inadimplentes, espiritualmente falando, mas Ele pagou com o seu sangue precioso. Oh Jesus, que amor é esse, igreja? Que amor é esse, igreja? Obrigado, Jesus. Erga o seu cálice, faça a sua oração. Você sabe a importância desse ato, desse momento na sua vida. Maria não se conteve em reter aquilo que ela tinha de precioso, e ela quebrou um vaso de nardo precioso e derramou aos pés do Senhor e começou a enxugar com o seu cabelo, porque ela entendeu quem era aquele que estava diante dela. Sem reservas, erga o seu cálice e faça a sua oração. Se derrame nesse momento na presença do Senhor e diga o que Ele é e qual a importância desse ato, desse momento na sua vida. Faça você essa oração e depois eu vou estar concluindo para participarmos do cálice. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos assistir em nossa fraqueza. Obrigado, Jesus. Não nos abandonar. Obrigado, Jesus, por aceitar, ó Deus, o nosso pedido de perdão, de confissão. Pois a sua presença nos alegra. O Senhor restaura a nossa alma. O Senhor revigora as nossas forças. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Bendito, exaltado o nome do Senhor. Senhor, diante da oração que cada um fez, expressando a sua gratidão e reconhecendo a importância desse momento, para a nossa alegria, tal como o vinho simboliza na Bíblia a alegria, mas a verdadeira alegria vem do Senhor, vem do nosso Deus, do sangue vertido na cruz do Calvário para a nossa alegria. Assim eu peço, ó Pai, que seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja diga amém. Disse o Senhor aos seus discípulos, tomai e bebei. Eu digo, igreja, bebamos ele todo e nos regozijemos na presença do Senhor. Podeis beber. Glória a Deus. Aleluia. Erga suas mãos. Louve, glorifique. Bendiga o nome do Senhor. Dê a Ele a sua adoração. Dê a Ele o seu louvor. Príncipe da paz, Oh, maravilhoso Jesus. conselheiro, Te bendizemos. Fonte inesgotável de eternidade, de água que sacia a nossa sede,
que lava a nossa alma, que nos restaura. Ora, lava, lava, suricaia. Jesus. Rio que brota no trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Oh, Jesus, Jesus. Senhor Deus, é a tua presença que nos alegra, é a sua presença que nos restaura, é a sua presença, Senhor, que traz paz ao nosso coração. Confiamos e cremos na promessa, confiamos em Ti, Jesus. Meu Deus e meu Pai, glórias sejam dadas a Ti. Alegria profunda no meu coração. Vamos cantar lá em cima. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si As nossas dores. Cante, ore, agradeça e louve. As nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz Estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Cante com gratidão, Ele tomou sobre si porque nós éramos as malditos, nossas maldições. nós estávamos condenados, Ele sofreu mas Ele nos absolveu. para que tivéssemos Somos livres, perdão. livres para adorar e glorificar. Sangue derramou para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, pão da vida. seja fortalecido. Jesus, Aquele que traz paz ao nosso coração, pois Ele é o príncipe da paz. luz do Aleluia. mundo. Obrigado, Jesus. Príncipe da paz, Maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. aleluia. Jesus, Santo dos santos, árvore que produz vida a todos nós. árvore da vida, Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Contigo, igreja, recebe adoração. entregue a sua adoração, entregue o seu louvor. Jesus, Ele é digno, é é digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Glória
Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te fortalecendo nesse dia. Vamos orar por Elaine, esposa do nosso irmão André, que está internada lá em Vassouras, com Covid. Pastor Antônio amanhã vai estar submetendo uma cirurgia. Vamos também pedir a Deus por ele. Eu peço oração também pelo nosso bispo Primaz, pela sua esposa Marta, para que Deus dê sabedoria ao seu servo. A esposa do irmão José Valdomiro está internada, que é também a avó do José Cláudio. Pois não? Ok. Vamos orar. Ana Beatriz, o seu. Se você lembrar de alguém, leve neste momento diante do Senhor. Pai amado, nós somos gratos por aquilo que nós temos recebido. Nós somos gratos pelo seu cuidado, pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa essa manhã. Mas não somos egoístas, Senhor. Nós temos irmãos e pessoas que estão em momentos críticos, delicados. Nós pedimos, Senhor Deus, a sua misericórdia e a sua graça para que tu assistes, Senhor. Esposa do teu servo, José Valdomiro, Senhor, a vida de Alceu, de Ana Beatriz, a vida de Elaine, Senhor, a vida de tia Cleni, ó Deus, a vida do pastor Antônio, que vai passar por esse procedimento cirúrgico, seja com a igreja enseropédica, Senhor, seja com o teu servo, pastor Ricardo e o pastor Batista, Senhor, seja com a igreja em Santa Sofia, com o pastor Cláudio, seja com a igreja, Senhor Deus, em Miguel Pereira, pastor Márcio, seja, Deus, com a igreja de Volta Redonda, o pastor Maico, ó Deus, seja com a igreja em Paracambi, ó Deus, que os pastores que ali se encontram, o pastor Velasco, o pastor Emes, o pastor Jorge, Senhor Deus, abençoe esses homens também. Deus abençoe pela tua graça e a sua misericórdia a nossa denominação. Temos vivido dias difíceis de decisões. Ó Pai, seja com o teu servo, o bispo Walter, ó Deus, sua esposa Marta, Senhor, dê sabedoria, a sabedoria do alto, da tua palavra, porque as experiências que nós temos aqui, ainda que seja importante o nosso conhecimento, mas elas não são maiores do que a tua palavra. Só a tua palavra é a verdade absoluta, inerrante, e que essa seja presente no coração do teu servo. Senhor, seja com a minha vida, pois também dependo da tua graça, da sua misericórdia, seja com a nossa igreja aqui em Lages. Obrigado por hoje poder rever alguns irmãos que estavam doentes, que estavam se tratando e têm tido a oportunidade de retornar à sua casa. Irmãos que há muito tempo já não entravam por essas portas e hoje podem estar aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigado pelo seu cuidado para com essa comunidade aqui em Lages. Deus, nós somos gratos e continuamos a depender de ti. Cuida de nós, cuida da minha vida, Senhor Deus, cuida do meu lar, da minha família, Senhor. Ó Deus amado, e assista cada uma dessas pessoas que carecem, que precisa de uma intervenção do teu poder. E que assim, ó Deus, através da sua misericórdia e graça, o Senhor transforme, o Senhor liberte, o Senhor cure, o Senhor salve pelo poder, ó Deus, do teu Espírito. Receba a nossa adoração esta manhã, nesse culto onde expressamos a nossa gratidão e o nosso louvor a ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom restante de dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.